Bem, boa noite. É uma alegria estar aqui com todos vocês. Acho que vocês sabem disso, não preciso nem gastar tempo falando do que significa para mim estar aqui junto com tanta gente de tantos lugares, de tantos tempos, né? Então, muito obrigada em nome da comissão. Eu agradeço a todos que vieram celebrar com a gente os 25 anos de existência do Profo. Quero agradecer a escola, pedir para a Mônica vir aqui que eu quero dar um abraço especial. Não fosse a escola ter cedido o espaço, a gente estaria procurando ainda uma data, um lugar para poder fazer ainda em 2025. Muito obrigada. Sempre conosco, é uma grande honra ter tantas cabeças maravilhosas por metro quadrado. Muito obrigada. Ano que vem a gente vem de novo. Então, assim, nós dividimos a nossa noite em uma parte curta agora, que é o que a gente chamou de conferência de abertura, com 5 falas curtinhas, né, para que o principal aconteça, que é todo mundo conversando, se encontrando, relembrando, fofocando, né, fazendo esse social fundamental numa festa como essa, né? Então, Dani, como que vai ser aqui? Eu vou falando, vai aparecer ali, como que é? Você que manda nessa parte, é isso? Diego, então você. Aqui eu vou apresentar para vocês, nós não vamos usar slides durante a apresentação, porque seria uma incoerência com 10 minutos de fala para cada um dos conferencistas, a gente ficar dando aula com o slide, né? Então nós vamos falar ou ler, ou enfim, cada um vai fazer como preferir. Mas nós vamos apresentar aqui o tema de cada conferencista, lembrando, né, velhos tempos. Sandro Santos, diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica do Ministério da Educação. Pode subir, Alex, por gentileza. Uma salva de palmas. Vou abraçar de novo. Toda oportunidade que eu tenho, um abraço. Aqui nós vamos esperar um pouquinho, é isso? Alex vai fazer uma fala sobre esses 2 tempos da história que ele viveu em diferentes lugares, hoje no Ministério da Educação. Dantes, no tempo do Profa, começando em outro lugar, que certamente ele vai falar também, né? Depois do Alex, virá a Rosana, que vai falar sobre o Profa daquele tempo. Rosana dispensa apresentações, foi uma das coordenadoras da equipe. Depois venho eu mesma, que vou falar de lá para cá, né, de quando tudo começou até hoje, e também um tempo curtinho. Depois virá a Giovana Zen. Cadê Giovana? Nossa! Presidenta da Rede Latino-Americana de Alfabetização, uma instituição que tem tido uma importância grande, né, nos últimos tempos. Vou falar um pouquinho disso na minha vez. E Rosângela Veliago, que também dispensa a apresentação.
Também foi da Coordenação Nacional do PROFA, nos idos de antigamente, e continuou desenvolvendo o PROFA ao longo desses anos. Vou falar também um pouquinho disso, tá bom? Então, bem-vindos todos. Quem foi? A Dani é nossa, está fazendo uma cobertura oficial aqui, então tudo que ela pedir, vocês fazem. A Flor também, né? Deixa eu ficar aqui, a gente fica pelado. Pronto, tudo organizadinho. Muito bem. Então, tem a palavra primeiro Alex, depois Rosana, depois eu, depois Giovana. Na ordem, Bom, boa noite a todas e todos. Estou muito feliz, muito emocionado com essa celebração que foi costurada aí a algumas mãos a partir do convite feiticeiro da professora Rosalba Soligo. Quero também reverenciar aqui a professora Thelma Vaz. Dizer da importância de todo o legado que ela já construiu e continua construindo na educação brasileira. E particularmente, brinquei com ela que eu tinha me organizado para ir no relançamento do livro Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, o quanto esse livro continua abrindo cabeças e janelas por aí afora. Mas Rosalba me deu uma tarefa importante de falar um pouquinho do legado do PROFA, desses 2 tempos de política educacional, e fazer isso ao lado dessas mulheres, aumenta a minha responsabilidade pela relevância que elas tiveram na minha formação e continuam tendo na formação de tanta gente, como Rosana, Rosaura, Giovana e Rosângela. Sintam-se homenageadas no quanto que eu puder falar bem e desculpem todos os deslizes que eu puder cometer. Mas os 2 tempos do PROFA, na minha reflexão, eles têm um significado pessoal e têm um significado político e social. Do ponto de vista do meu significado pessoal, da minha história de vida, eu fui agraciado encontrando a Rosinha aqui na entrada, porque a rede que eu comecei o meu trabalho como professor foi São Bernardo do Campo. Na época, a MF Vila Euro, que depois virou MF Neuza Macelaro Calado Moraes. E isso foi em 99. Então, quando lançado, era lá que eu estava sendo professor alfabetizador, e foi lá que eu conheci o PROFA pela primeira vez. O módulo 1 do programa eu fiz em São Bernardo do Campo, sendo formado naquela rede e me apropriando de um jeito de pensar a alfabetização e a docência na alfabetização que reorganizou tudo que eu sabia em torno desse fenômeno e da garantia desse direito. E eu completei a minha formação no PROFA aqui na Prefeitura de São Paulo, que eu ingressei aqui na rede em 2001, e o módulo 2 e 3 eu fiz aqui, lá no Emiri, onde eu dava aula. O que é esse significado pessoal que o PROFA imprimiu na minha trajetória de docência? Diz respeito à tomada de consciência e à apropriação de um lugar de professor alfabetizador que exige, de um lado, um compromisso ético e político com a alfabetização de todas as crianças e, de outro lado, o desenvolvimento de uma competência técnica e pedagógica que está ancorada numa epistemologia, que define o que é a linguagem escrita, define como se aprende a linguagem que se escreve e, portanto, define como se ensina esta linguagem que se escreve, respeitando a criança como um sujeito cognoscente, a criança como um sujeito que pensa, que elabora hipóteses sobre o fenômeno linguagem escrita e que, a partir desse processo de elaborar hipóteses e pensar
ela se apropria de uma forma de se comunicar. Isso eu aprendi por primeira vez lá em 2001 com o Prufa. E ao longo da minha trajetória, esse processo de formação imprimiu em mim um tipo de exigência que a partir dali eu não pude mais aceitar processos de formação mal desenhados. Eu não pude mais aceitar processos de formação que desrespeitam o professor como um sujeito que também pensa. Não pude mais aceitar processos de formação que não levavam em conta o processo de aprendizagem como centro organizador da prática pedagógica. Isso imprime uma identidade profissional no educador e na educadora. Isso constrange políticas públicas mal desenhadas. Isso constrange processos de mercantilização da prática pedagógica. Um professor que tem essa raiz na sua formação não tolera pacotinho pronto de atividade, porque ele está apropriado, assenhorado da sua prática pedagógica e da exigência de continuar estudando a sua prática para desenvolver outras formas de ensinar que contemplem a aprendizagem de todas as crianças. Estou eu no Ministério da Educação, numa quadra muito desafiadora da história, uma quadra muito diferente de 2001, muito diferente de 2007, muito diferente de 2013, porque é uma quadra da história que herdou um processo de desorganização da política educacional no nível federal, que produziu muitas consequências negativas nas redes de ensino. O fato do Ministério da Educação ter se desorganizado como gestor da política federal em governos recentes trouxe problemas para esse ecossistema tão refinado e tão sofisticado que é o ecossistema da formação de professores e professoras. A ausência do MEC permitiu que a política de alfabetização fosse invadida e às vezes sequestrada por outros interesses, por outras lógicas que muitas vezes desrespeitam a criança como sujeito que aprende, o professor como sujeito que ensina e os processos de aprendizagem e desenvolvimento que ambos precisam protagonizar. Então, quando a gente chegou, a realidade era outra, havia decisões tomadas na política de alfabetização que confrontavam tudo que a ciência pedagógica já descobriu, que desrespeitavam o processo de acúmulo das políticas de formação de professores alfabetizadores e que tentavam trazer de volta uma certa concepção de alfabetização na qual a criança não precisa pensar. E o educador não precisa organizar sua prática pedagógica para fazer as crianças refletirem sobre a língua. E era muito difícil porque havia a expectativa no campo progressista de que nós rompêssemos com esse conjunto de pressupostos e que nós reinstalássemos a tradição do Prufa e, em certa medida, a tradição do Binaik. Só que fazer a história em outro tempo é muito difícil fazer a mesma história em outro tempo, porque as condições são outras, né? Quando nós assumimos, 16 estados já estavam organizados a partir de um modelo de política de alfabetização muito diferente do que nós que estamos aqui nessa sala pensamos, daquilo que nós acreditamos. E não dá para romper com a federação, não dá para o Ministério da Educação comprar um conflito com metade do país. Então nós precisamos negociar, nós precisamos sentar à mesa, explicitar o que era inegociável, explicitar aonde a gente não iria para saber aonde dava para ir. E aí o processo da política aconteceu com uma macropolítica, mas aconteceu, vou me permitir confessar isso aqui, aconteceu num telefonema que eu dei para a Rosalba num sábado de manhã, dizendo para ela, olha, eu quero que a gente retome o Prufa,
Mas as condições que nós temos hoje são essas e essas. Você topa? E ela disse, preciso conversar com as pessoas. E dessa conversa a gente refez o Profa nas condições de possibilidade que o presente nos traz. O que foi refazer o Profa? Construir os percursos de formação de professores que hoje estão sob a liderança da rede e de algumas outras organizações espalhados por todo o país, num processo consciente de atualização de certas regras da política, mas de preservação disso que eu acho que é o coração do Profa. Primeiro, o compromisso ético e político com o direito de aprender de todas as crianças. Não há nenhuma criança que poderá ser esquecida no seu direito de aprender. Segundo, a defesa de uma concepção epistemológica, técnica e pedagógica sobre o que é a alfabetização, sobre como a alfabetização acontece e sobre o lugar da criança como sujeito cognoscente nesse processo de alfabetização. Portanto, uma recusa de todo o processo que quer diminuir o que é a alfabetização. A alfabetização não se restringe à aquisição da consciência fonológica. A aquisição não se restringe ao domínio de um código. A alfabetização é um processo de aquisição de uma linguagem, em tudo que isso significa. Terceiro, uma defesa do lugar do professor e da professora alfabetizadora como dono da sua prática pedagógica, informada por essa concepção. E, por último, uma disputa cotidiana e ferrenha com tudo aquilo que desvirtua um bom processo de alfabetização. Para enumerar 3 coisas, a gente está disputando modelo de avaliação de alfabetização. Alguém me perguntou o que ele faz com a avaliação de fluência leitura. Eu disse que o ambiente que nós estamos não me permite dizer exatamente, mas há coisas a serem feitas para avaliação. Nós estamos disputando a avaliação da alfabetização com muita gente. Nós estamos disputando a ideia do processo de alfabetização com um fim num certo tempo da vida. O processo de alfabetização e a aquisição da linguagem que se escreve não pode ser datado a ponto de impedir que a gente continue alfabetizando quem passou daquele tempo. Alguém me perguntou aqui o que a gente faz com os meninos que vão avançando depois do 2º ano e que não completaram o processo de alfabetização. A gente está disputando isso também. E por último, a gente está disputando a ideia de educação pública. Nós estamos disputando como é que a gente protege a escola pública, a educação pública, de interesses e práticas perniciosas próprias de um mercado educacional. Essa última disputa é a mais difícil da gente fazer, porque isso está ancorado em outras lógicas. Mas eu tenho certeza que o legado do Profa, esse modo de defender o que é alfabetizar e para que serve alfabetizar, nos ajuda a vencer também essas disputas. Então, o que une os 2 tempos, para mim, é esse conjunto de compromissos que a política de alfabetização precisa ter. Que a gente está fazendo política de alfabetização num país atravessado pela desigualdade, pela miséria, pelo genocídio, pelas políticas de morte. E a alfabetização se contrapõe a essas coisas. A alfabetização é uma política de vida, é uma política de equidade, é uma política de reconstrução da democracia. E, portanto, ela só combina com ambientes democráticos e com aqueles e aquelas que estão há muito tempo, como a professora Thelma Vaz, lutando pela democracia do Brasil, pela cidadania do Brasil e por esse direito fundamental da cidadania, que é o direito de participar das práticas sociais de leitura e escrita. Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigada, muito obrigada. Nós é que agradecemos essa lindeza de discurso que nós não sabemos fazer assim sem papel na mão, tá? Quero deixar bem claro. Espero que não seja uma questão de gênero. Espero. Porque nós estamos todas com a nossa colinha aqui. Ele não, chega de peito aberto e vai falando essas lindezas todas. É bola. Ah, muito bem, muito bem. Então agora passamos a Rosana, que está aqui já. Passe lá a fala dela, por gentileza, que vai então falar dos idos de antigamente, né? Um quarto de século atrás. Matusalém vai falar. Está certo, é isso mesmo. Bom, falar depois do Alex não é uma tarefa simples, mas a emoção me dá esse lugar. Então é uma grande alegria e uma emoção profunda, né, estar aqui com vocês hoje celebrando os 25 anos do programa de formação de professores alfabetizadores. Eu acho que eu posso falar que é o nosso Profa, né? É o nosso, né, Thelma? Então, eu tive o privilégio de participar da sua elaboração e do processo intenso que foi a sua implementação. Ver suas ideias ganharem vida em tantos estados e municípios do país. Em um momento em que a alfabetização ganhava mais visibilidade como um direito de todos e uma responsabilidade coletiva da escola e do Estado. O Profa nasceu de uma ideia potente, generosa e inovadora da professora Thelma Weiss. Me lembro muito bem a gente ali no MEC conversando o que fazer diante daquele cenário. Thelma, em parceria com a Rosaura, escreveu o projeto do Profa, movida pela convicção de que o professor alfabetizador precisava de espaço para estudar, para refletir e dialogar sobre sua prática. Ela nos ensinou que formar professores é muito mais do que transmitir métodos, é construir sentido junto com quem ensina e com quem aprende. Nos ajudou a compreender a concepção que sustentava nossas práticas, mesmo quando ainda não tínhamos palavras para nomeá-las. Quantos de nós, antes do Profa, realizávamos um trabalho em sala de aula sem ter a certeza ou a clareza a respeito da teoria que estava por detrás dele? Foi Thelma que nos deu o chão teórico, o vocabulário, ou, como diria Gilberto Gil, a régua e o compasso. E, acima de tudo, a coragem de afirmar que a alfabetização podia e devia ser pensada de outro modo, com sentido e respeito pelo saber de cada estudante. Os módulos e vídeos do Profa foram construídos em tempo recorde. Nem nós acreditávamos no que estávamos fazendo e tão rapidamente, né? Mas nós estávamos movidos por uma urgência de um país que não podia esperar. O tempo de garantir a todos a aprendizagem da leitura escrita já tinha se esgotado. E não era mais admissível conviver com a realidade de tantas crianças, jovens e adultos sem acesso pleno à leitura e escrita, ou presos ao analfabetismo funcional. Foi esse contexto de urgência que deu força à construção coletiva do Profa, um trabalho feito por um grupo comprometido, que tomou para si essa elaboração como uma causa, como uma militância. Um diferencial importante do Profa foi o engajamento direto de professoras da escola pública, que aceitaram se unir à causa do programa, abrindo suas salas de aula, participando das formações, organizando o ensino e permitindo que suas práticas se tornassem objetos de estudo e reflexão. Foi o nosso grupo de professoras referentes. Graças à disposição delas, pudemos nos deparar com um universo de possibilidades de aprendizagem.
Compreender como alunos e alunas pensam, como explicam o que sabem sobre a escrita antes mesmo de dominarem a forma convencional, e como constrói seus saberes de modo autônomo e inteligente. Ao estudar as práticas que elas desenvolviam em sala de aula, como a mediação da Thelma, que nos dava olhos para enxergar o que estava por trás daquele trabalho todo, aprendemos sobre a didática da alfabetização, sistematizada de forma inspiradora no PROFA. Com a sua generosidade, professores e crianças nos permitiram viver experiências únicas, aprender a alfabetizar junto delas e de partilhar essa aprendizagem com uma rede de professores espalhada por todo o país. Mesmo antes da conclusão do terceiro módulo, já estávamos percorrendo secretarias municipais e estaduais de educação, levando a proposta, promovendo formações, trocando experiências e aprendendo juntos. Mas isso foi graças ao trabalho de uma rede nacional de alfabetização, que se organizou de forma rápida e solidária, formada por pessoas comprometidas com a educação pública e que acreditam na potência do professor alfabetizador. Muitos dos formadores dessa rede estão aqui hoje, nessa celebração. Além das secretarias, o programa chegou às universidades, em busca de um diálogo que ampliasse o compromisso coletivo com a alfabetização e convocando o meio acadêmico a se juntar à causa. Assim, o PROFA se tornou um movimento vivo, um chamado nacional à responsabilidade e mobilização. Naquele início dos anos 2000, representou uma virada histórica. Trouxe uma concepção sólida de alfabetização, pautada na obra Psicogênese da Língua Escrita, da professora Emília Ferreiro e Ana Teberoski, um verdadeiro divisor de águas no campo da alfabetização. Essa obra nos ensinou uma forma de compreender o processo de aprender a ler e escrever, deslocando o foco da simples transmissão de técnicas para o reconhecimento da escrita como prática social, significativa e construída em interação. A psicogênese, com os estudos e a prática formadora da Thelma, que também nos deu olhos para entender o que estava escrito ali, né? Nos permitiu enxergar o estudante como sujeito que participa ativamente da construção dos seus próprios conhecimentos. Essa foi uma grande revolução no PROFA. Alunos e alunos passaram a ter voz em seu processo de aprendizagem. E o professor, parceiro capaz de escutar, interpretar e dialogar com o que pensam sobre a escrita. Esse movimento abriu caminho para a construção de um ensino dialógico, significativo e contextualizado, em que a alfabetização deixou de ser apenas uma técnica para tornar-se uma experiência de construção compartilhada de sentidos. Foi também um marco político, porque mexeu com estruturas, questionou concepções e reafirmou o direito de aprender com sentido, dignidade e respeito à forma de pensar de cada estudante. Ao valorizar o papel ativo dos alunos e alunas e do professor nesse processo, contribuiu para uma visão mais democrática e inclusiva da alfabetização. Perspectiva que o PROFA incorporou e expandiu ao longo de sua implementação nas redes públicas deste país. Onde o PROFA chegou, deixou marcas profundas. Reacendeu o sentido da formação continuada de professores e coordenadores pedagógicos, aproximou universidade e escola, fortaleceu as redes de ensino e formou uma geração inteira de alfabetizadores mais conscientes do seu papel e do direito à aprendizagem com equidade. Hoje, ao olharmos para trás, celebramos não só um programa, mas uma forma de pensar a alfabetização e a formação docente, que valoriza o conhecimento dos professores, a reflexão sobre a prática e o trabalho coletivo. Celebramos também a coragem de quem, como Thelma,
ousou propor caminhos novos num tempo em que a alfabetização ainda era vista como um campo de métodos e não de sujeitos. E é isso que me impressiona nesse momento, ver que aquele movimento continua vivo em nós. Que o Profa, nascido há 25 anos, siga inspirando políticas, programas e pessoas que acreditam que a formação é um ato de esperança e de compromisso com a educação pública. Obrigada. Eu, hein? Se eu soubesse, tinha me posto primeiro. Da minha alegria já falei, vou repetir para não tomar mais tempo, mas eu vou começar a falar do Profa, citando dois queridos, inesquecíveis, Paulo Freire e Manuel de Barros. Aparentemente não teria relação nenhuma, mas tem. E vou então falar de Paulo Freire porque criou essa ideia linda de inédito viável, trazida na pedagogia do oprimido e retomada depois na pedagogia da esperança. E Manuel de Barros porque nos ensinou que inventar aumenta o mundo. Foi o que fizemos com o Profa há 25 anos. Rosana explicou muito bem por quê, né? E como. E seguimos fazendo desde então. Inventamos aquilo que ainda não estava dado no início deste século e que pessoas como nós, que aqui estamos, e outras tantas que não puderam estar, comprometidas e engajadas na luta pela transformação de realidades adversas, pela transposição de fronteiras, pela ampliação dos horizontes de possibilidades, fizeram acontecer. Quando é assim, o que antes não era possível passa a ser então um inédito produzido a muitas mãos. Um inédito viável, como diria o mestre Paulo Freire. Por causa disso, aumentamos o mundo da educação. E, mesmo nas adversidades, muitas citadas aqui pelo Alex, fomos sempre insistindo em aumentá-lo desde então. Em diferentes lugares do país, fomos todos realizando projetos que concretizam as ideias defendidas e realizadas no programa, que aqui em São Paulo se desdobrou no Letra e Vida e no Ler e Escrever. Rosângela e Miriam, por exemplo, desenvolvem há anos uma versão atualizada do Profa. Miriam aqui no Centro de Formação da Projeto Vida. Thelma, não precisa nem dizer quantos grupos de formação fez nesse 1/4 de século, né? Já que a gente está falando disso. E Rosângela e Miriam primaram por manter o mesmo nome, Profa, que tanto gostamos e que tanto nos diz, né? Tem sido então muitos os trabalhos feitos por vocês, todos nós, sabemos disso. Então, numa manhã ensolarada de sábado, no ano de 2023, nós nem combinamos nada, hein, Alex? Alexandre, este homem único, me telefonou para conversar sobre a talvez possibilidade de fazermos algo agora, novamente por dentro do MEC, com as mesmas premissas e as atualizações que fossem necessárias. Perguntou se haveria muito a atualizar. Eu disse que um pouco sim, e interrompi dizendo que já estava com palpitações só em pensar nessa ideia sensacional. O processo que aconteceu de lá para cá não é possível narrar em poucas palavras, mas tentarei. Só
Só tem mais uma folhinha, tá? O que posso dizer, em poucas palavras, sobre como as coisas se deram, é que a construção desse percurso de agora, o percurso formativo de alfabetização inicial para profissionais de primeiro e segundo ano, envolveu 60 pessoas de 31 instituições, pessoas que trabalharam arduamente sob a pressão perversa do tempo, aquela que Rosana se referiu lá dos anos 2000, agora então não dá nem para explicar, né? As autoras do material, provavelmente, mas sempre com muito compromisso e com a melhor energia. Brigamos um pouco também, mas isso ninguém nem lembra mais. Então, temos hoje um percurso formativo de alfabetização inicial composto por 12 publicações para professores alfabetizadores, para formadores e gestores. 10 vídeos com situações de sala de aula, um curso de especialização destinado a formar 800 formadores no país para trabalharem com esse material nos diferentes lugares e grupos já acontecendo e por acontecer em 2026. Nada sem dificuldade, nada sem dilemas, nada sem encrencas para administrar, e o que o Alex disse aqui, a gente tem vivido cotidianamente. Foi um privilégio para a Rede Latino-Americana de Alfabetização, em colaboração com a Roda Educativa e a Avante, coordenar todo esse processo. E para mim e para a Renata Freundorf, que aqui está também, foi uma alegria assumir a coordenação geral da produção de tudo isso em 2024 e agora em 2025, também a coordenação do curso de especialização, realização do MEC com a Universidade Federal do Piauí. Tal como no PROFA, o percurso formativo de alfabetização inicial conta com um texto de apresentação onde estão afirmadas as concepções de base desses projetos e destacadas as semelhanças muitas e diferenças bem poucas de ambos. É recomendável que vocês leiam esse texto, caso não tenham feito ainda, que a gente chama de fascículo de apresentação, onde a gente dá um panorama e vai mostrando um pouco as similaridades, o que é diferente, o que dizíamos, não dizemos mais e por quê, e por aí afora. Altamente recomendável a leitura do fascículo de apresentação para todos, inclusive quem não está trabalhando diretamente, né, com formação. Nos dois casos, o empenho da equipe responsável pela produção do material foi para tornar possível aos educadores do país o acesso ao conhecimento didático disponível para alfabetizar, com a melhor qualidade, a partir do que se sabe sobre como as crianças aprendem. É isso que a gente faz, pensa um processo didático a partir do que sabemos sobre como as crianças aprendem, não é uma coisa qualquer. Achamos que é bom ensinar tal coisa, não sei de que jeito, né? É uma diferença muito grandiosa essa, muito, né? O que é proposto do ponto de vista didático está sempre ancorado nessa premissa antiga de inspiração democrática e compromisso radical com a equidade de cada um conforme suas capacidades, a cada um conforme suas necessidades. Já diziam os filósofos antigos, Marx e tantos outros, né? Continua igualmente democrática essa ideia. Todo o material está acessível de forma gratuita no AvaMec e no canal do MEC do YouTube. Qualquer pessoa pode acessar, baixar, imprimir, enviar para outros, fazer o que desejar. Então, assim, conseguimos mais uma vez tornar realidade o sonho da democratização da informação útil para os educadores do nosso país, por dentro das políticas públicas do Ministério da Educação, ainda
funciona no alargamento de horizontes. E eu tenho por ele uma admiração profunda, porque não é fácil, principalmente hoje no Ministério da Educação. Então, gente, sim, inventar aumenta o mundo. Muito obrigada. E agora a Giovana, a nossa presidenta da Associação Rede Latino-Americana de Alfabetização, para a qual eu aproveito e convido a todos que ainda não se associaram a fazer isso, por gentileza, porque essa instituição está levando ideias e precisa de muita gente por trás. Obrigada. Bom, boa noite a todas, a todos. Eu quero cumprimentar a mesa também, quero dizer à Rosaura e à Rosana que elas foram gigantes ao colocar esse programa de pé, né? As homenagens. Eu também quero estender aqui a minha homenagem a você, né? E a todas as mulheres, né, que deixavam seus filhos em casa e que andavam Brasil afora, né, cuidando da alfabetização dos filhos de outras tantas mulheres. Bom, hoje, quando nós nos reunimos aqui para celebrar os 25 anos do PROFA, nós estamos celebrando também um gesto histórico, né? O gesto político de acreditar que a formação de professores, alfabetizadores, é um ato de emancipação. O PROFA, e me dê licença para falar PROFA, né? Porque na Bahia a gente falava PROFA. O PROFA, em um momento de rara lucidez nas políticas públicas, ousou assumir uma concepção da alfabetização ancorada na confiança do sujeito que aprende. Não buscou conciliar todas as visões possíveis, mas afirmou uma escolha teórica e política. Foi um gesto de coragem, como já disse Rosana, porque assumir um posicionamento epistemológico é sempre um gesto de coragem. E eu ouso dizer também que esse gesto foi profundamente democrático, porque o que torna uma concepção democrática é o entendimento de sujeito que ela defende. Quando o sujeito é visto como alguém que pensa, que constrói hipóteses, que se apropria da escrita como forma de compreender o mundo, então estamos diante de uma concepção que emancipa. Mas quando o sujeito é tratado como alguém que deve se adequar a modelos padronizados e se submeter a treinamentos de supostas habilidades para se apropriar da escrita, o que temos é o contrário da democracia, é o adestramento do pensamento. O prof ousou escolher um lado, e esse lado foi o da criança que pensa, da professora que reflete, e da formação que liberta. Eita! O PROFA teve mais do que uma supervisora, ela teve uma embaixadora. Ao assumir no dia do lançamento do PROFA que todo conhecimento é datado e que a partir da sua publicação o PROFA já estaria desatualizado, Thelma nos ensinou algo grandioso. Thelma nos ensinou a assumir uma postura ética diante do que produzimos, a reconhecer a provisoriedade do conhecimento e a necessidade de seguir estudando e pesquisando. Como já disse na semana passada, no evento de comemoração dos 20 anos da pós-graduação do Instituto Vera Cruz, falar de Thelma Vaz é falar de compromisso. Compromisso com o Brasil, com a América Latina e com a defesa intransigente do direito de cada criança a pensar sobre a escrita. Thelma esteve presente na reunião que deu origem à Rede Latino-Americana de Alfabetização, realizada no México em 1987, ao lado de Emília Ferreiro e de outros educadores que sonharam com uma América Latina alfabetizada.
Desde então, ela tem sido uma das vozes mais consistentes e generosas desse movimento. Hoje, como presidente emérita da rede, bora bater palma. Thelma é e sempre será a maior representação brasileira nesse coletivo, símbolo de uma docência que une rigor teórico e compromisso político com a formação de professores. Por tudo isso, o PROFA plantou sementes que continuam florescendo em nós, porque o PROFA não foi apenas um curso, foi uma virada histórica, foi minha experiência. Uma mudança de paradigma. O PROFA levou às escolas, aos grupos de estudos, às formações noturnas nas secretarias de educação, aos fins de semana de leitura e reflexão compartilhada, uma concepção que apostava na capacidade de pensar e criar. E é desse chão fértil que brota o Núcleo Brasil da Rede Latino-Americana de Alfabetização. O Núcleo Brasil é filho direto desse movimento e, ao mesmo tempo, é a sua continuidade ampliada. Um movimento que atravessa fronteiras simbólicas e se fortalece na diversidade desse nosso país continental. Ele nasce do desejo de afirmar no nosso país como um território de produção de saberes sobre alfabetização, e conversava antes com Thelma, e principalmente sobre a formação de professores alfabetizadores. No Núcleo Brasil da Rede, temos sentido quanto essa articulação é potente e, ao mesmo tempo, desafiadora. Porque assegurar a plena alfabetização para todos que subiram a rampa do Planalto no dia 1º de janeiro de 2023, como bem disse Alex no relançamento da rede, exige descentralizar o olhar e o poder. Não há rede se houver centro e periferia. A rede quando as vozes circulam e quando os saberes se deslocam. Por isso, a descentralização das ações do Núcleo Brasil não é apenas uma questão de gestão, é um princípio ético e político. Queremos uma rede que floresça em cada território, em cada universidade, em cada município, com responsabilidade coletiva. Descentralizar não é dispersar, é partilhar o sentido do comum, é garantir que o conhecimento circule sem se perder. Se o PROFA nos ensinou que era possível democratizar o conhecimento, o Núcleo Brasil da Rede Latino-Americana de Alfabetização nos convoca agora a democratizar o protagonismo. Porque não basta formar professores, é preciso formar redes. Por isso, o futuro do Núcleo Brasil precisa ser tecido com coragem e cuidado. Coragem para descentralizar e apostar no diálogo. Cuidado para que, ao multiplicar as ações, não se dilua a densidade teórica e o rigor político que nos sustentam. Precisamos construir redes dentro da rede. E, para isso, precisamos de todo mundo. Precisamos de gente que entenda que a rede não é apenas uma associação, é uma aposta política. Precisamos de gente que entenda que pertencer à rede pressupõe comprometer-se com a construção coletiva. Precisamos de gente que entenda que a rede precisa ser maior do que todas nós juntas. Cada uma de nós aqui precisa ter assegurado o seu direito e o seu dever de inventar caminhos locais, mas sem perder o fio que nos une, o compromisso com a alfabetização como um direito humano, cultural e político. O futuro do Núcleo Brasil da Rede está sendo construído agora com um trabalho coletivo de muitas pessoas, muitas mãos e muitas ideias. Assim, seguiremos honrando o legado do PROFA e ampliando o horizonte da rede. Porque se há algo que aprendemos nesses 25 anos é que ninguém transforma nada sozinho. O que nos move, o que nos une é a esperança ativa, o compromisso com as infâncias, a ética do diálogo e a crença de que a escrita é um bem comum da humanidade.
termino dizendo que se o PROFA foi o nosso ponto de partida, a rede é o nosso ponto de encontro. E se Miriam, há pouco tempo disse que se sentia sozinha, hoje podemos dizer com convicção que aqui ninguém está sozinho, porque há uma força coletiva chamada rede, feita de coragem, afeto e pensamento e luta. E essa força que nos permite continuar sonhando, ensinando, alfabetizando e resistindo. O vídeo está pronto para passar? Então vamos lá. Esse vídeo é um presente para todos vocês, tá? Debo decirles que yo me siento muy honrada y muy emocionada por el interés que los profesores han demostrado por esos resultados de pesquisa. No siempre un pesquisador tiene la suerte, la alegría de ver que sus ideas son tomadas por otros y puestas en práctica. Y esa es realmente una gran emoción, particularmente en este país que no habla mi lengua, aunque hable una lengua muy próxima, y en donde hay una tan larga y profunda reflexión sobre los problemas de la alfabetización. Yo digo a veces a mis colegas en México que cuando me siento un poco deprimida, tengo vontade de venir aquí no Brasil. Porque aquí en Brasil siempre encuentro personas que están luchando, personas que están tratando de hacer, intentando hacer, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque los cambios, las mudanzas hagan el trabajo realmente complejo por momentos, siempre encuentro aquí personas luchando por conseguir una mejor alfabetización. Y quiero rendir homenaje a todos esos profesores luchadores que aquí en Brasil, a pesar de todo, siguen pensando que se puede hacer, que se puede hacer. Que bom viver o tempo dessas pessoas, né? Ter esse privilégio de ter vivido um tempo junto. Muito bem. Vamos agora a Rosângela Beliago, ela não só vai imitar o Alex, como vai fazer vocês chorarem, tá? É um privilégio poder fazer um sincero agradecimento a cada um de vocês que estão aqui hoje, que de jeitos e formas diferentes participaram desse programa e continuam levando esse programa para as crianças e para os professores que mais precisam aprender. Eu também escrevi, mas eu sou mais moderna, vou ler. PROFA, 25 anos. Ainda estamos aqui, com as alegrias e as dores acumuladas ao longo de um intenso processo de formação e produção, repleto de situações que nos aproximavam.
Foram tempos de encontro, retrocessos, avanços incertos e conquistas preciosas, sempre sustentadas pelo esforço cotidiano de ensinar e aprender. Foram tempos de enfrentar o que não sabíamos, de produzir vídeos e textos sem ajuda da IA. Permanecemos graças às pessoas que acreditavam e trabalhavam com competência e respeito. Rosalba Soligo e Rosana Dutoit, coordenadores desse projeto, ofereceram compromisso e ombro amigo. Com paciência, cuidado e uma crença inabalável de que era possível realizar o inusitado. Deram forma a um projeto que muitos julgavam inviável. Sem a liderança de vocês duas, esse programa não teria existido. Também permanecemos por conta da professora Thelma Vaz, cuja fé de que todos podem aprender nos fez rir e chorar. Thelma encarnou a certeza de que a escola pública de qualidade é tarefa concreta, difícil, mas possível. Um tipo de utopia que, como afirma Eduardo Galeano, está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte caminha 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Certamente a utopia se desdobrou em tantos outros programas, em especial no estado de São Paulo, no Letra e Vida, no Ler e Escrever, e juntou gente de bem, que aqui comemora hoje esses 25 anos. Formar professores alfabetizadores no Brasil é um esforço contínuo e exigente. Não se trata apenas de pensar sobre os como, os porquês e os porquês. É reconstruir expectativas, fortalecer práticas, lidar com contextos de desigualdade e poucos recursos, formar para a escuta e a observação, ensinar a intervir com critério e sensibilidade. É formar docentes que lembrem que o centro do trabalho pedagógico é o sujeito da aprendizagem e não um rol de conteúdos, para que planejem com flexibilidade, para que tomem decisões didáticas ao vivo. É formar para resistir a soluções simples, programas que prometem milagres, sem investimento em formação. E, ao invés disso, construir encontros, lembrando que todos os professores são capazes de aprender, que são capazes de acreditar nas suas próprias possibilidades, e da criança e do adulto, que merece se tornar um cidadão das culturas do estudo. 25 anos se passaram e ainda estamos aqui. Ainda estão aqui também as colegas que fisicamente nos deixaram. Ana Lúcia Brito, Márcia Zanvec e Marlene dos Santos Reis Melo. A vida passa como neblina, surge por um instante e se dissipa. Mas uma história de luta por uma escola de qualidade se mantém viva no legado que deixaram e na emoção de quem conviveu com elas. Lembro-me da Gabriela Fernandes, que fiz questão que estivesse aqui hoje, que num grupo de estudos se emocionou ao rever a Márcia em uma cena do Prosta. Ainda estão aqui também a Denise, do Naline do Letra e Vida, a Cidinha, do Rio de Janeiro, e tantas outras pessoas que já se foram, mas continuam vivas dentro de nós. Ainda estamos aqui lutando para que as diferenças tão profundas num país como o nosso não se transformem em desigualdades intransponíveis, que matam, ferem e excluem. A festa é nossa. Cada uma de nós aqui merece mais do que celebrar, merece colher os frutos da que juntas plantamos. Muito obrigada. Eu queria pedir para meninas da comissão, senhoras da comissão, a Marta, a Rosa, a Miriam, a Teca, a Cristiane, que venham aqui e tragam uma homenagem com uma flor, a Thelma, para a Thelma levantar, a Rosana, a Rosaura,
A filha da Márcia está aqui? Tá, a Fernanda, filha da Márcia, e a Estela também está aqui. Queria que vocês viessem aqui para entregar essas flores, por favor. Por favor, a Débora, filha da Ana Lúcia, está aqui? Não. Tem o filho da Marlene, né? Que é a Rosa, que é a nossa secretária oficial para buscas impossíveis, descobriu todos, mas acho que não puderam vir. O Robson também veio, né? Então vamos lá. Vocês se entregam para as meninas. Vamos lá, meninas, moças, senhoras. A Fernanda, ó. Nós vamos assistir um videozinho que lembra das professoras, é 8 minutinhos só, que lembra das professoras do grupo referência. Então aqui com a gente a Dionéia, pedir para a Dionéia se levantar. A Marilena aqui também. A Valéria está aqui? Cadê a Valéria? Está aqui também. Márcia Januário, Conceição. Vamos São Paulo. Meninas, coisa linda. Maria Angélica também. Aê! Maria Angélica. Vem no palco. Vocês subirem no palco. Essas moças foram as valentes, de verdade, porque toda semana a gente estava metida nas salas delas e elas pediam pelo amor de Deus para a gente ajudar, que elas não podiam errar nada. E a gente vai lá ver tudo que a gente aprende, né? E elas foram maravilhosas.
Até a participação de jovens e adultos. Vamos conhecer agora algumas dessas pessoas que vão estar nos ensinando o que elas têm aprendido no contato diário com seus alunos na sala de aula. Meu nome é Maria Angélica, eu trabalho no Centro Municipal. Eu tenho uma graduação já há 20 anos, primeira série. Esse ano eu tenho uma segunda série, composta de 34 alunos. Desses 34, 15 crianças não leem e o restante lê e escreve convencionalmente. Sou Ana Lúcia, trabalho há 10 anos com professora. Tenho o meu grupo, tem 25 crianças, divido o dia com uma colega, que trabalha na parte da manhã. Esse trabalho com alfabetização é um trabalho desafiador, no qual me dá bastante prazer. Meu nome é Rosário Duda. Sempre trabalhando na escola pública e escola de periferia. Meu nome é Florentina e estou há mais ou menos 20 anos na rede municipal de São Paulo. Ultimamente trabalho na alfabetização. Meu nome é Regina, trabalho na creche Central. Este ano eu estou com um grupo de crianças entre 6 e 7 anos. Meu nome é Márcia, eu sou professora de ensino fundamental de educação política da rede municipal de São Paulo. Este ano estou trabalhando no ensino fundamental com uma classe de primeira série. Nós, as professoras do grupo Referência, estaremos aqui nesse quadro, de professor para professor, dividindo com vocês a nossa prática em sala de aula e as reflexões que faremos sobre ela. Sou professora Conceição, Sou a Virgínia, trabalho numa escola pública há quase 5 anos. Meu nome é Dianeia, eu trabalho com a classe de com 7 anos. Sendo que 13 eu trabalho com alfabetização dos jovens e adultos. Meu nome é Marilene, trabalho na rede estadual há 30 anos e há 5 anos eu trabalho com classes de aceleração. Especificamente nesse ano eu tenho uma classe de aceleração 2 com um nome teórico, porque na verdade eles estão recebendo alunos da primeira série, da segunda, da terceira, quarta e de correção de ciclo. Eu gosto muito de trabalhar com essas classes porque eu vejo como um desafio muito grande estar recuperando alunos que nas classes comuns tinham uma história de vida fadadas no insucesso, eles vinham tendo uma trajetória de fracasso. E a proposta das classes de aceleração é estar trabalhando, além da aprendizagem significativa, procurando elevar a autoestima desses alunos. Meu nome é Célia, 13 anos. Meu nome é Carleia, sou professora de Escola Municipal da Constituição Cognitiva e Estado de São Paulo. Meu nome é Cláudia, trabalho há 7 anos na escola. Atualmente sou do grupo de crianças de 6 anos, que é o grupo de pré. Eu acho assim que a gente percebe um grande avanço das crianças com relação à leitura quando eles percebem que eles são capazes de ler mesmo não sabendo ler. Então é um jogo que eles fazem de poder antecipar e de poder inferir um sentido naquilo que está escrito, porque eles já têm um conhecimento do que está escrito lá. Então, para eles é uma sensação muito boa de poder ler mesmo sem saber ler. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, vendo ali na lousa os informes, né? A minha classe, no início do ano, é uma classe assim, bastante heterogênea, porque teoricamente é uma classe de aceleração 2, né? Que seria crianças com origem da terceira ou quarta série. Só que, na verdade, tem assim, de tudo na sala. Tem crianças que saíram na primeira série, segunda, terceira, quarta, recuperação do ciclo, né, que é um programa novo. E conforme foi passando o tempo, a gente foi ficando mais apavorados
época que nós foi ficando mais heterogênea ainda, que alguns foram avançando bem rápido e outros, por conta de terem que estar numa primeira série, ainda está começando, não sabiam nem usar o caderno, foram devagarinho, né? Só que agora eu comecei a ver que eles dá para se fazer muita coisa assim com eles, como eles estão. A gente está trabalhando essas dinâmicas de biografia e autobiografia, e as crianças que não escrevem ainda convencionalmente precisavam de escribas, e eu comecei a perceber que eles fizeram as biografias melhores do que os que já escrevem convencionalmente, né? Porque a preocupação deles era de pensar na biografia, pensar o que ia falar e indicar para outro, e o outro teria que se virar para escrever, que seria um colega ou eu, né? E eles fizeram muito bem. Ainda sobre agrupamentos, a professora Ana Lúcia relata uma outra possibilidade de parceria entre crianças com hipóteses de escrita diferentes. Vamos ouvi-la. De uma criança que tem assim, a hipótese de escrita dela era silábica, mas com som em vogal, né? E uma outra criança no grupo, a hipótese dela era nas consoantes. E elas tinham que fazer uma leitura, né? Essa atividade, que é uma ordenação de par linda, elas tinham que fazer uma leitura e localizar alguns pedaços para mim. Então, as crianças falaram, eu pedi para que ela localizasse a palavra fogo, que era a lenda seria macaca Sofia, meio-dia, macaca Sofia, panela no fogo, barriga vazia. Aí uma disse assim, tem o... A outra disse, não, mas tem o F também. Eu falei, então, eu pedi para que elas localizassem, aí uma foi ajudando a outra. Então, isso, como essa parceria, foi super produtivo. A Rosana pediu que eu falasse, mas acho que vocês perceberam. A Marlene, a Márcia e a Ana Lúcia foram as professoras que durante esses anos faleceram, e por isso a gente deu um destaque especial no vídeo. A gente agradece muito esse tempo. Queria agradecer a Dani Santos, a nossa fotógrafa voluntária ou escravizada, como diz a Teca, que produziu e editou o vídeo também. Muito obrigada, Dani. Agradecer de novo ao Projeto Vida, a Mônica, a Silvia, pelo espaço e pelo acolhimento. Muito obrigada. A Beth, que também nos ajudou demais. Agradecer a comissão, a Rosa que procurou as pessoas, a Marta que trabalhou um monte, a Miriam, a Teca, a Renata, a Cris, que foi um prazer trabalhar esse tempo de organização junto, a Rosana também, a Rosana, claro. Foi muito bom. Muito obrigada, e esse encontro vai ficar para sempre marcado. Vamos tirar uma foto de quem era da equipe agora, que a Mara lembrou aqui. Vamos subir para todo mundo aqui que trabalhou no Prova, para tirar uma foto final. Isso, muito bem.